Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Um garçom arrogante pensou que estava humilhando um homem negro sem consequências, mas se arrependeu amargamente. No bairro nobre de Lincoln Park, em Chicago, ficava o The Sterling Room, um restaurante de elegância discreta, porém inegável. Seus painéis de madeira escura, lustres de cristal reluzentes e toalhas de mesa impecáveis revelavam um refinamento raro. Este lugar não era apenas um restaurante, era um palco onde poder e riqueza eram demonstrados em cada gesto, cada sussurro, cada olhar trocado. A clientela, composta principalmente por homens e mulheres de negócios, advogados de terno e gravata e celebridades locais, vinha ao local tanto pelo prestígio quanto pela gastronomia. Esperavam um serviço impecável, atenção especial, uma espécie de dança educada entre garçom e cliente. Entre os funcionários, Ethan Parker se destacava, mas não por bons motivos. Aos 24 anos, ele já era conhecido por sua arrogância e autocontrole, alimentados por excesso de confiança e uma visão limitada. Crescerá em um bairro modesto e encontrou nesse emprego uma porta de entrada para um mundo que considerava inacessível, mas isso apenas reforçava um complexo de inferioridade mal disfarçado, que ele compensava com desprezo latente por aqueles que considerava menos dignos ou fora do seu círculo. Sua maneira de atender certos clientes refletia isso. Um sorriso contido, um tom seco, um olhar que o avaliava, às vezes até o rejeitava. Naquela noite, o salão principal estava banhado por uma iluminação fraca, com uma música ambiente discreta pairando no ar, enquanto as conversas se misturavam ao murmúrio de copos e talheres. Ethan estava servindo uma mesa perto da janela saliente, processando os pedidos com fria eficiência. Então a porta se abriu, revelando um homem cuja presença imediatamente impôs respeito. David Reynolds entrou com uma postura calma, serena, quase serena. Sua figura ereta, seu terno perfeitamente cortado e seu olhar gentil, porém firme, revelavam uma vida moldada por trabalho árduo, perseverança e integridade. David, na casa dos 40 anos, era um empreendedor renomado no mundo da tecnologia de Chicago, um líder que construiu seu império com inteligência e comprometimento. Mas, além de seus sucessos profissionais, era um filantropo ativo, profundamente envolvido em causas de justiça social e igualdade racial. Frequentava restaurantes de luxo, mas naquela noite não estava lá para impressionar ou ser notado. Depois de um dia exaustivo de reuniões, ele só buscava um momento de tranquilidade. Ethan, no entanto, percebeu imediatamente. Mas, em vez de uma recepção respeitosa ou mesmo neutra, um mecanismo profundamente enraizado entrou em ação dentro dele. David era diferente de seus clientes brancos e ricos de sempre, e essa diferença despertou em Ethan uma hostilidade irracional, um desejo de marcar essa diferença com um tratamento desigual. Sem nenhuma razão objetiva, ele decidiu internamente fazer aquele homem quieto pagar por sua presença em comum. Ele se aproximou, com o rosto fechado e o olhar cheio de julgamento. Boa noite, senhor. Imagino que já tenha olhado o cardápio, então me diga logo o que quer. Não temos a noite toda. O tom seco, quase quebradiço, fez David franzir a testa, surpreso com aquela agressão inesperada. Mas Davi, sendo senhor de si, respondeu com firme cortesia. Boa noite. Sim, obrigado, quero salmão grelhado, acompanhado de uma taça de Pinot Noir. Ethan revirou os olhos, uma expressão de desdém mal disfarçada, então se virou abruptamente, apenas lhe dizendo, volto já. O copo foi servido meio vazio, um gesto deliberado, quase provocativo. O salmão chegou atrasado, morno, enquanto as outras mesas foram servidas com presteza e cuidado. Quando David educadamente pediu mais molho, Ethan respondeu secamente, quase com desprezo. Você tem que entender que isso não é um buffet. Alguns clientes nas mesas vizinhas trocaram olhares furtivos. Alguns sorriram, cúmplices da atitude de Ethan, outros desviaram o olhar, desconfortáveis, mas silenciosos. David, magoado por dentro, cerrou os punhos por baixo da mesa. Mas optou por manter a calma. Sabia que ceder à raiva só agravaria a situação. Sua dignidade era uma arma silenciosa, e ele estava determinado a não deixá-la escapar. O fim da refeição se aproximava, e Ethan sentia-se triunfante. Em sua mente, ele havia enfrentado aquele cliente diferente e imposto sua vontade sem o menor arrependimento.
Seu andar era seguro ao se aproximar da mesa, carregando a conta com um ar satisfeito, quase desafiador. Seu sorriso era tênue, entremeado de desprezo, um reflexo da confiança cega em seu poder como garçom. Ele colocou o bilhete na mesa com um leve tapa. David, no entanto, não demonstrou nenhuma emoção diante da provocação óbvia. Calmo e sereno, enfiou a mão no bolso interno do terno e tirou um cartão de visita, que colocou delicadamente ao lado da conta. Seus olhos encontraram os de Ethan, claros e determinados. Ethan Parker, disse ele, com a voz calma, mas firme. Talvez você queira reservar um momento para ler isto. Sou David Reynolds, CEO da Reynolds Innovations, uma das maiores empresas de tecnologia do país e uma importante parceira comercial desta instituição. O sorriso de Ethan desapareceu lentamente, substituído por uma expressão que misturava surpresa, confusão e, por fim, constrangimento. Ele olhou distraidamente para o mapa, ainda sem perceber o impacto total que aquele homem tinha, nem o peso do que ele acabará de dizer. O silêncio se instalou por um instante. Ao redor deles, os clientes, que até então haviam se mantido discretos, lançavam olhares curiosos e travessos para Ethan, que de repente se sentiu vulnerável sob a atenção deles. Na manhã seguinte, no silêncio de seu escritório iluminado pelo sol, David pegou o telefone e discou o número da sala Sterling. Depois de alguns toques, uma voz calorosa e profissional atendeu. Margaret Collins, olá. David respirou fundo antes de falar, sua voz cheia de seriedade e decepção. Margaret, gostaria de informá-la sobre um incidente lamentável que ocorreu ontem à noite em seu estabelecimento. O comportamento do seu garçom, Ethan Parker, não só foi inaceitável, como prejudicou seriamente a reputação do Sterling Room. Não posso continuar a colaborar com um serviço tão desrespeitoso e discriminatório. Do outro lado da linha, Margaret sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O Sterling Room construíra sua reputação com base na excelência, e a ideia de que um de seus funcionários tivesse manchado essa imagem a abalou profundamente. Ela prometeu a David que tomaria as medidas necessárias imediatamente. Pouco depois, Ethan foi convocado para uma reunião disciplinar de emergência. A diretoria, chefiada por Margaret, não escondeu sua decepção ou firmeza. Diante dela e do diretor de recursos humanos, Ethan inicialmente negou, tentando minimizar os fatos, argumentando que simplesmente havia seguido as regras do restaurante. Mas, sob a pressão dos depoimentos coletados, das gravações de videovigilância que mostram seu comportamento frio e desdenhoso, e acima de tudo, da declaração clara e calma de David, ele só pôde se afastar diante de evidências irrefutáveis. Margaret então anunciou a punição a ele. Ethan, você está suspenso imediatamente. Você passará por um treinamento obrigatório de diversidade, inclusão e respeito. Não toleramos comportamento discriminatório em nossa equipe ou em nossas instalações. A primeira sessão deste treinamento foi um choque para Ethan. Diante dele, um grupo de pessoas de diversas origens compartilhou suas experiências de discriminação e humilhação. Vídeos mostraram as consequências devastadoras do racismo, não apenas para as vítimas, mas também para a sociedade como um todo. Testemunhos comoventes relataram as humilhações que eles suportavam diariamente, muitas vezes invisíveis para aqueles que não eram as vítimas. Aos poucos, a máscara de arrogância de Ethan começou a se romper. A constatação foi dolorosa, brutal. Ele compreendeu que não era apenas um garçom arrogante, mas um participante, consciente ou inconscientemente, de um sistema de desigualdade e preconceito. Os pensamentos lhe passavam pela cabeça. Como pude ser tão cego? Porque acreditei que alguns mereciam menos respeito. Este treinamento não se limitou a cursos teóricos, mas tornou-se uma verdadeira jornada interior, um caminho para uma nova humildade e uma disposição para a mudança. Pela primeira vez, Ethan considerou que o respeito não deveria ser um privilégio reservado a poucos, mas um direito fundamental garantido a todos. Algumas semanas depois, após noites sem dormir refletindo sobre seus erros, Ethan Parker tomou uma decisão difícil, mas necessária. Ele queria ver David Reynolds pessoalmente, não para se justificar, mas para se desculpar sinceramente e buscar um caminho para a reconciliação. Combinaram de se encontrar em uma cafeteria discreta, um lugar simples e aconchegante em uma área tranquila de Chicago, longe do brilho do Sterling Room. A iluminação fraca, o cheiro de café fresco e o murmúrio suave da conversa criavam uma atmosfera propícia a uma discussão de verdade.
Ethan chegou cedo, nervoso, com as mãos ligeiramente trêmulas. Quando David entrou, notou imediatamente a postura mais humilde e a expressão menos arrogante do homem à sua frente. Sentaram-se a uma pequena mesa perto da janela. Após um silêncio emocionado, Ethan quebrou o gelo com uma voz rouca e sincera. David, quero começar pedindo desculpas. Eu não fazia ideia de quem você realmente era, nem das consequências de longo alcance das minhas ações naquela noite. Agi com desprezo, com arrogância vergonhosa, e só posso me arrepender de ter te machucado. Davi olhou para ele por um longo tempo, seus olhos revelando uma bondade misturada com grande sabedoria. Ethan, respondeu ele suavemente, não é o que você fez ontem que importa, mas o que você faz agora. O verdadeiro valor de um homem é medido por sua capacidade de reconhecer seus erros e mudar. Respeito, Ethan, não é um privilégio a ser concedido ou negado com base em aparências ou preconceito. É a base, a pedra angular de todos os relacionamentos humanos. Para todos, sem exceção. As palavras de David ressoaram profundamente em Ethan. Foi um momento de revelação, um ponto de virada. Ele sentiu um peso imenso sendo tirado de seus ombros, mas também a pesada, porém libertadora, responsabilidade de melhorar. À medida que as horas passavam, eles discutiam longamente não apenas o incidente, mas também a importância da empatia, da dignidade humana e das lutas diárias de David por igualdade e justiça. Ethan ouvia atentamente, absorvendo cada palavra, ciente de que tinha em mãos a oportunidade de uma verdadeira transformação. De volta a Sterling Hoon, Ethan não mudou apenas de atitude. Tornou-se um defensor ativo do respeito e da inclusão. Ele compartilhou sua história com os colegas, incentivando a equipe a refletir sobre seus próprios comportamentos e preconceitos. Um ano depois, o Sterling Hoon sediou um evento especial dedicado à diversidade e inclusão, um marco para o restaurante. David Reynolds foi o convidado de honra, simbolizando a luta contra a discriminação e o compromisso com uma sociedade mais justa. Ethan, agora reconhecido não como um garçom arrogante, mas como um embaixador do respeito e da tolerância, falou para uma sala lotada. Sua voz tremeu um pouco no início, mas sua sinceridade e emoção tocaram profundamente todos os presentes. Cometi erros. Eu acreditava erroneamente que alguns clientes mereciam menos respeito. Mas aprendi que a verdadeira coragem é admitir os próprios erros e se esforçar para melhorar. Hoje, comprometo-me a ser um exemplo de respeito, escuta e abertura, aqui no Sterling Hoon e na minha vida. Os aplausos que se seguiram foram longos e calorosos. A história de Ethan Parker se tornou um símbolo poderoso, o de um homem que, por meio do humilde reconhecimento de seus erros, transformou sua arrogância em uma fonte de esperança e aprendizado para todos.